fractais. Eu espero que esse vídeo encontre todos vocês muito bem. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante, porque eu vejo que muita gente está sendo enganada, está misconduzida, ela está, como é que se diz em português, ela está enganada mesmo, né? Está equivocada sobre pensamentos e frequências, né? Porque as pessoas estão dizendo por aí que você tem que vibrar na frequência tal, que é a frequência da alegria, e essa frequência é baixa, a frequência do ódio. Quanto mais elevado você vibrar seu pensamento, sua vida vai melhorar, você vai manifestar muitas coisas, né? E isso, gente, isso não é verdade, isso é um engodo, isso é uma enganação de pessoas que querem vender produtos falsos para vocês, ideias falsas. Ah, Mari, mas por que você está se preocupando com isso? Eu estou me preocupando com isso porque quando essas pessoas vendem essas ideias falsas, né, esses produtos falsos, elas terminam arrasando, né, com o seu sistema psicológico, né, com sua autoestima. Às vezes você está num momento de fragilidade, vulnerabilidade, essas pessoas se aproveitam de você para vender essas coisas. E aí o que é que acontece? Você mascara. Às vezes você está com alguma doença, passando por alguma dificuldade, uma depressão, que é uma doença. Depressão é doença. Transtorno de ansiedade é doença. Síndrome do pânico é doença, tá? Então você às vezes está com algumas doenças, está num momento de vulnerabilidade. E aí você não se trata, você não procura o psicólogo, e aí você cai nas mãos dessas pessoas inescrupulosas que vendem essas ideias malucas para vocês. Então, eu achei um artigo muito interessante, eu traduzi ele aqui e eu quero compartilhar esse artigo com vocês, tá? Esse artigo, ele é de uma ex-farmacêutica daqui dos Estados Unidos, tá? O nome dela é Ashley L. Patterson. Ela é ex-farmacêutica, ela é enfermeira na área da saúde mental e ela tem um blog muito bacana porque ela também teve depressão. Então o blog dela é muito legal. Eu vou deixar o link depois desse vídeo, vai lá pro canal do YouTube, mas eu quero ler com vocês esse artigo, tá? O artigo que ela diz: pensamento tem frequência? É o título do artigo dela. Então ela diz assim: você provavelmente aprendeu no colégio que tudo é feito de átomos e que seus blocos de construção básicos são prótons, elétrons e nêutrons. A física quântica vai além disso, mergulhando profundamente no nível das partículas elementares, que incluem partículas como os quarks, que formam as partículas subatômicas. Quarks têm um tamanho inferior a 10 elevado a menos 19. Vou dizer de novo, quarks tem um tamanho inferior a 10 elevado a 19, tá certo? Não sou boa em matemática, estou tentando me lembrar como é que se diz a potência. 10 elevado a 19ª potência. Menos, tá? Só para você ter uma noção de que universo quântico é esse que essas pessoas estão falando. A largura da nossa Via Láctea, ela é 10 elevada a 19 positivo. Para vocês verem o tamanho, tá, da escala quântica, a gente pensa, quântico, pensamento, a célula, eu vou reprogramar o meu DNA, não sei o que. Gente, isso não existe, tá? Continuemos. A proporção de tamanho entre 1 metro e a espessura de nossa galáxia é a mesma que a proporção entre 1 metro e o tamanho de um quark. Ou seja, as leis, gente, que regem a mecânica quântica, elas não funcionam no nível da mecânica clássica, que é onde nós estamos. Nós não estamos vivendo no mundo subatômico. A pessoa fala da mecânica quântica, começa que o nome correto nem é física quântica, é mecânica quântica, né? Então as pessoas falam da física quântica, terapeuta quântico, coach quântico, né? Gente, falácia, viu? Não existe. Nós não vivemos no mundo subatômico, portanto, essas leis quânticas não se aplicam a nós. Então vamos lá. Portanto, essa é a escala na qual estamos falando. Quando a física quântica diz que todas as partículas têm funções de onda com probabilidades e incertezas associadas, junto com muitos outros conceitos que são bastante obscuros para o não Stephen Hawking médium. Ela está fazendo uma ironia aqui. Em sistemas com um número relativamente grande de partículas, as coisas que acontecem no nível quântico tendem a se esgotar.
E nesse ponto, os conceitos da física quântica não são mais aplicáveis. O experimento mental realizado na mente em vez de um laboratório foi aquela história do gato de Schrödinger. Envolve um gato fechado. O que é que ela está dizendo? Por que é que ela está chamando de o experimento do gato de Schrödinger, de experimento mental? Porque ninguém pegou um gato e botou numa caixa. Entendeu? Até porque o experimento de Schrödinger, ele tentou fazer uma analogia no nosso mundo clássico, tá certo? Então, eu vou fazer uma experiência quântica. O que é que você vai fazer? Eu vou pegar o meu gato, a minha gatinha ali, Shadow, eu vou trancar ela numa caixa. E aí vocês vão saber, ela está viva? Ela está morta? Gente, pelo amor de Deus, tá? Esse experimento do gato de Schrödinger é uma coisa assim que não pode ser comprovada, é uma hipótese, tá certo? Que ele tentou explicar, muito sabiamente, ele tentou fazer essa analogia, que é uma analogia maravilhosa, mas não funciona aqui no mundo clássico. Continuemos. É por isso que ela chama de experimento mental, né? Realizado na mente em vez de um laboratório, envolve um gato fechado em uma caixa com um frasco de veneno que se estilhaçaria se um detector de radiação fosse acionado, matando o gato. De acordo com os princípios da física quântica, a mecânica quântica, a certa altura o gato estaria simultaneamente morto e vivo. No entanto, quando olhamos para o gato, é claramente um ou outro. Ou seja, o que é que ela está dizendo? A gente nunca vai conseguir encontrar aquele momento do salto quântico, né? Onde a onda e a partícula se encontram e você não sabe, as possibilidades são infinitas e acontecem ao mesmo tempo. Isso é no mundo subatômico, não no nosso. O que é exatamente um pensamento? Os campos da neurociência nos diriam que os pensamentos surgem de conexões sinápticas entre as células nervosas do cérebro. Essas conexões envolvem neurotransmissores sendo liberados de uma célula e agindo nos receptores do neurônio adjacente. A gente sabe até que a bainha de mielina faz com que essa comunicação seja mais rápida. Causando um fluxo de substâncias, incluindo íons, para dentro e para fora da célula nervosa. Isso gera um impulso elétrico que viaja pela célula, criando um potencial de ação, a mudança do potencial elétrico, que desencadeia a liberação de neurotransmissores, e isso passa o sinal para a próxima célula. Ela está descrevendo como é que a comunicação neuronal acontece entre o nosso cérebro. Tá tudo certíssimo. A melhor estimativa que encontrei foi que existem 100 trilhões de átomos na célula humana média, e seu tamanho é medido em micrômetros. É uma medida muito pequena, infinitesimal. Então, não estamos falando de escala quântica, estamos falando muito mais perto do gato de Schrödinger. Vocês entendem o que ela está dizendo? Ela está dizendo, uma célula tem 100 trilhões de átomos. Isso é medida pelo macrômetro. O macrômetro, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que até os átomos das nossas células ainda não é, gente, um mundo quântico. Porque o mundo quântico é um mundo subatômico, ok? Ok. Vamos em frente. Ela continua. O argumento da vibração do pensamento é que os pensamentos individuais vibram em uma certa frequência e irradiam essa frequência para o mundo, tá? Todo bom terapeuta quântico, holístico, essas coisas, eles vão dizer isso para vocês. De onde eles tiraram? Pergunte. Eles não vão saber explicar. Eles vão dizer o quê? Isso é quântico. Isso é física quântica. Supõe-se que isso atraia pensamentos e coisas que vibram na mesma frequência. Supostamente, pensamentos positivos vibram em alta frequência. E pensamentos negativos vibram em uma frequência baixa. Aparentemente, todos nós deveríamos estar tentando nos elevar a uma frequência alta. Ok? Vamos lá. A ideia de que a vibração de baixa frequência está associada a pensamentos negativos e a alta frequência está associada a pensamentos positivos pode parecer até muito lógica, né? Então, se você for pego de surpresa, às vezes a primeira vez você não está prestando atenção, se ouve uma coisa dessa, você ainda balança, assim, dependendo de quem seja você ainda balança. Acredita ou não acredita? Isso parece real. Mas também é tudo muito inventado. O que é algo de frequência relativamente baixa? Adoro essa comparação que ela faz. Ela diz, ondas de rádio AM inofensivas, elas são de frequência baixa. Ondas de algo de alta frequência, raios-x nocivos ou raios gama de substância radioativa. Você quer, meu amor, alterar o seu DNA?
Você quer entrar numa frequência altamente positiva? Passe a noite em Chernobyl. Eu lhe garanto que isso acontece. Se não for lá, meu povo, nem vá, porque não rola. Então, ela diz: não existe uma regra universal profunda de que uma frequência mais alta é inerentemente uma coisa boa. O que é que ela está dizendo? Que só porque é alto é bom e é baixo é mal. É aquela história, o branco é bom, o preto é mal, entendeu? Ok, prossigamos. Além disso, a ciência não definiu pensamentos individuais para realizar medições. Nunca nenhuma dessas medições foi feita, viu? A ciência também não estabeleceu uma distinção arbitrária entre quais pensamentos são bons e quais pensamentos são maus. Por exemplo, uma pessoa, né, que está pensando em vingança, ela foi altamente humilhada, assassinaram toda a família dela. Quando ela pensa em vingança a primeiro momento, é um pensamento bom ou um pensamento mau? Ou se ela está agindo em legítima defesa, ela está pensando em matar aquela pessoa para ela sobreviver. Isso é uma alta frequência ou uma baixa frequência? Vocês entendem como é falacioso? William Walter Atkinson, o autor de Vibração do Pensamento, A Lei da Atração no Mundo do Pensamento, é o nome do livro dele, argumenta: o fato de não podermos ver, ouvir, pesar ou medir essas vibrações não é prova de que elas não existam. A noção de que você não pode contestar, portanto, é verdade, é uma marca da pseudociência. É muito mais fácil provar um positivo do que um negativo. Vamos lá. Vamos considerar a existência de pessoas azuis comedoras, de monstros roxos comedores de pessoas. Se você encontrar alguma evidência objetiva da existência de um monstro roxo comedor de pessoas, você pode provar que existem comedores de pessoas. Por outro lado, você poderia vasculhar a Terra e não encontrar nenhum vestígio de um monstro roxo comedor de pessoas, mas ainda não teria provado que eles não existem. Entendeu como é que esses pseudocientistas agem? Dizer que os pensamentos vibram, e isso deve ser verdade porque ninguém pode provar o contrário, é como dizer que é uma colônia perdida de monstros roxos comedores de gente lá fora. E você simplesmente não está iluminado o suficiente, meu amor, para encontrá-los, tá? Atkinson prossegue dizendo que cada pessoa obtém o que deseja por meio da telegrafia sem fio da mente. O que é que ele diz mais? Ele também diz que os impulsos de pensamento de nossos ancestrais são transmitidos a nós pelas leis da hereditariedade. Gente, isso nunca foi comprovado, tá? O site One Mind, One Energy diz que nossas emoções e sentimentos devem estar em harmonia com o que desejamos, a fim de criar o estado vibracional adequado, o que por sua vez sempre nos trará o resultado que estamos almejando. Não só isso, você deve se apaixonar por aquilo que deseja, sabe, botar a emoção assim. Incrível. Há uma variedade de lacunas em tudo isso. Aquilo que vem à mente está relacionado ao conceito de que os pensamentos vibram e atraem entidades físicas com a mesma frequência vibracional. Por que isso só se aplica a pensamentos? É a pergunta que ela faz, e eu também faço. Ela dá um exemplo. Os pés não vibrariam de tal forma que agiriam como um imã para os outros pés? Não deveríamos todos ser homossexuais, já que a anatomia feminina atrairia outra anatomia feminina? Depois, há a ideia de que pensamentos vibrando em uma frequência atrairiam certas coisas. Existe uma frequência específica, tipo assim, de banheiro, ela diz. E de alguma forma o meu cérebro sabe qual é? Se o vaso sanitário é feito de materiais ligeiramente diferentes, a frequência muda ou há alguma essência harmônica maior no vaso sanitário? E se eu estivesse no meio do sertão australiano e estivesse pensando muito em colocar a vibração do banheiro, porque realmente eu não queria agachar, né, e deixar um escorpião me morder? Será que um banheiro aleatório vai aparecer espontaneamente no meio do nada? Porque essa é a lógica, ela está sendo irônica, mas ela está usando a lógica que essas pessoas usam para vender essas histórias de pensamento, vibração, cor, essas coisas loucas. A lacuna mais importante, porém, é que os tipos de pensamento vibrantes estão aplicando
princípios da física que eles realmente não entendem, provavelmente não seriam capazes de entender sem muitos anos de estudo. De uma maneira que não está de acordo com os princípios científicos fundamentais, o básico, sabe? Aquilo que a gente faz na feira de ciência, que os meninos aqui fazem na feira de ciência. Fundamentais. No entanto, eles falam sobre o que eles inventaram como se fosse realmente ciência pura. Não, se você ouvir essas pessoas falando, uau, elas têm assim... É porque assim, quando você acredita numa mentira, ela pra você se torna verdade, né? Mas não vem dizer que a ciência não vem dizer que funciona não, porque não funciona. As pessoas são totalmente livres para apresentar as ideias que quiserem. Mas não chame de ciência quando na verdade não é. Se uma metáfora ajudar, ótimo, como a do gato de Schrödinger. Siga em frente, mas não perca de vista o fato de que é apenas, meu amor, uma metáfora. Tudo bem, esse é o fim do meu discurso por enquanto. É hora de voltar a assistir ao novo documentário da Terra Plana no Netflix. A pseudociência não conhece limites. Maravilhosa ela, né? O nome dela é Ashley L. Patterson. Eu vou deixar o link, tá? Então, eu acho muito importante aí, enquanto psicóloga, enquanto cientista, falar disso pra vocês. Por quê? Porque as pessoas, elas estão adoecendo cada vez mais, né? Então tem muito charlatão, tem gente... E quando você não se dá conta das suas emoções, essas pessoas vendem uma cura rápida, uma cura mágica. Você não tem que ter contato com nada que é ruim. Ah, não abaixe nossa vibração, não pense nisso não, que você vai entrar na escassez. Ah, não, cuidar para não abaixar a sua vibração, senão você vai atrair uma coisa ruim. Pelo amor de... Gente... É de graça, vamos usar, tão bonitinho, milhões de anos para chegar nesse formato, tão massa, vamos usar, tá bom? Então é isso, consciência fractal, aqui você entende e se entende. Um abraço fractal para vocês, direto da Flórida, tá bom? E a gente se vê no canal ou no Instagram. Tchau, tchau!